Olá, queridos amigos, queridas amigas, sejam bem-vindos ao estudo do livro Roteiro do Espírito de Emmanuel, pelas mãos de Francisco Cândido Xavier, o nosso querido Chico Xavier. É um projeto que está dentro do programa Jesus e o Espiritismo. Eu agradeço muito à TV Mundo Maior pelo carinho de permitir que eu faça parte de sua grade de programação, bem como eu agradeço também ao canal no YouTube da TV A Caminho da Luz, pela oportunidade de colocar o programa, deixar disponibilizado numa playlist e tendo a visita de tantas pessoas semanalmente. O livro Roteiro é um livro sui generis, em que Emmanuel trabalha temas importantes com aquele poder de resumir um conceito sem perder qualidade doutrinária. Um filósofo, um poeta, podemos ver Emmanuel sob vários ângulos diferentes. E hoje não será diferente. Hoje nós iniciaremos o capítulo 8º, a Terra. Mas antes eu gostaria aqui de deixar o nosso WhatsApp no meio do programa, se surgir uma dúvida, se surgir algo para ser comentado, o nosso WhatsApp é 19 997 782794. Mande a sua mensagem, interaja conosco, a sua participação ela é muito importante. Começa Emmanuel nos ensinando. A Terra é um magneto enorme, gigantesco aparelho cósmico em que fazemos, a pleno céu, nossa viagem evolutiva. Quando falamos da Terra, nós podemos vê-la do ponto científico, religioso, filosófico, do ponto de vista simplório. Nós podemos vê-la sob vários ângulos diferentes. Então aqui ele já diz, é um grande magneto que permite a nós crescermos, evoluirmos. Eu me lembro, nesse próprio livro de Emmanuel, mais adiante nós vamos ver, que ele diz que nós temos aproximadamente 30, 35 bilhões de espíritos que circulam nas várias dimensões que compõem o nosso planeta. Numa época em que nós tínhamos apenas 5 bilhões de habitantes, hoje a Terra já caminha a largos passos para 8 bilhões de encarnados, fora os múltiplos bilhões que nós temos de vidas em outras modalidades, no reino vegetal, no reino mineral, no reino animal e culminando no reino hominal com a inteligência contínua. Todos os reinos estão em evolução. Todas as espécies, tudo está sujeito à evolução. Até mesmo aquilo que nós olhamos assim e pensamos assim, ali o progresso não existe. Existe. Alguns lugares os passos são largos, em outros lugares os passos são quase imperceptíveis. Mas a evolução está para todos. Temos aprendido com Allan Kardec, em especial através do Livro dos Espíritos, o quanto que o espírito de uma encarnação para outra pode assimilar um conceito, uma semente que caiu ali naquele coração que germinará daqui a 1000 anos, 2000 anos. O nosso problema de ver a evolução é ver a evolução do ponto de vista imediatista. Plantei, colhi. Fiz, serei coroado pelo que eu fiz. Não. Existem muitas coisas que hoje estamos aprendendo, absorvendo, que utilizaremos só no porvir. Como há coisas que hoje estão frutificando em nós, que a semente foi lá atrás. 500 anos atrás, 800 anos atrás, 1000 anos atrás. A noção de tempo e de espaço, a nossa atualidade, nós vivemos em função do ontem. Tudo para nós tem que ser rápido, instantâneo. Hoje nós vemos pela rede social, pelo celular, pelo computador, habituamos com tudo rápido, mas a evolução ela não segue esta norma. Então nós temos que desassociar a evolução intelectual, o avanço tecnológico
da evolução espiritual, que está condicionado a cada espírito, a cada momento. O importante é nós termos a ideia clara de que a Terra é uma escola. Espera aí. Pode ser vista como uma escola. Para outros, pode ser vista como um hospital. Para outros, pode ser vista como uma prisão. Como existe também aqueles que vêm como professores na política, na sociologia, na filosofia, nas religiões, na ciência, na medicina, no direito, em várias áreas diferentes, procurando naquela área, naquela matéria, e para aquele tempo ser um espírito à frente da sua época. Einstein não deixou muitas teorias que foram provadas 100 anos depois do seu falecimento ou da sua elaboração. Não é instantâneo. Ele talvez não teria ideia de que apenas em 2020, 2019, 2018 comprovaria o que ele disse lá atrás. Mas nem por isso foi inválido. Muitos acadêmicos ao seu lado refutaram, rechaçá-lo, não deram credibilidade, e hoje a ciência já consegue provar. Na religião é a mesma coisa, na política é a mesma coisa. Aqueles que vêm muito à frente do seu tempo, eles são ou compreendidos parcialmente ou quase nada compreendidos, porque o pensamento é outra época. É como se eles estivessem em 2021 com a cabeça em 2500, em 2400, em 2300. Então eles falam uma linguagem daquela época e nós ouvimos na nossa época. E por eu não ver, por eu não ouvir, por eu não conceber, o que acontece? Não existe. Não é porque eu não concebi que não existe. É o que aconteceu com ele. E outros exemplos mais que eu poderia mencionar, declinar para a nossa compreensão. O fato é que a Terra tem desde um espírito angelical até um espírito nas suas primeiras oportunidades encarnatórias que mais ou menos consegue concatenar, compreender e dizer um eu te amo. Continua Emmanuel, comboio imenso a deslocar-se sobre si mesmo e girando em torno do Sol. Podemos comparar as classes sociais que habitam a grandes vagões de categorias diversas. Então ele diz que a Terra é como se fosse a analogia de um comboio, ou de um comboio. O comboio é interessante porque ele diz que cada vagão tem um grupo de espíritos. Então tem aquele comboio de espíritos parecido com o Chico, amorosos, fraternos, tolerantes, espiritualizados, mas mais para o final do trem tem aqueles mais recalcitrantes. No trem, em qual vagão nós estamos? Uma pergunta que eu deixo aqui no ar para nós. Ele diz que nós giramos em torno do Sol, nada aqui de extraordinário, apesar de que em 1500 Galileu Galilei foi condenado porque dizia que a Terra não era o centro do universo. Então ali já criou um celeuma. Estamos falando de 600 anos atrás. Não é nem muito tempo assim, 600 anos. Em 600 anos viemos quantas vezes? 5, 6 reencarnações? É um tempo muito pouco, 600 anos não é quase nada. Então nós percebemos aqui que as classes que compõem o vagão, o planeta, quando está num conjunto de provas e expiações, nós temos espíritos muito diversos, diferentes, por exemplo, de um mundo de regeneração. O mundo de provas e expiações e o mundo primitivo é composto ainda pela maldade. Então isso dá margem que você tem um espírito bem-aventurado de um lado e você tem um espírito recalcitrante do outro. O que não se verifica no mundo de regeneração. O mundo de regeneração ainda continuará tendo maldade, ainda continuará tendo os vícios, ainda continuará tendo um monte de coisa equivocada. Mas qual que é a diferença? Os espíritos já terão mais compreensão e noção do que vem a ser um senso coletivo, o que vem a ser o próximo. Aí sim vai se adequar àquela frase de Jesus: faça ao próximo o que gostaria que lhe fosse feito. Dê ao próximo o que gostaria que lhe fosse dado.
Então, é no mundo de regeneração que muitas palavras de Jesus, muitas frases de Jesus cairão como uma luva. Hoje ainda temos muitas dificuldades. Não que não teremos na regeneração, mas a mentalidade de trabalho espiritual, a mentalidade de compreensão da mensagem, a mentalidade do papel que está em nossas mãos, da responsabilidade familiar, civil, da responsabilidade perante a natureza, perante o meio que estamos, será diferente da que nós temos hoje. Nosso lar é uma cidade protótipo do mundo de regeneração. Por ali, nós temos uma leve, uma pálida ideia do que virá a ser o mundo de regeneração. Não há desigualdade, não há fome, não há criança abandonada na rua, não há distorção, uma política que abrange a todos, cada um segundo o seu próprio trabalho, o seu próprio esforço, o seu próprio correr atrás. Então, é um livro que já nos dá um panorama do que vem a ser uma cidade nos moldes do mundo de regeneração. Nós vamos parando neste primeiro bloco o nosso comentário, fazendo aquele convite carinhoso a todos que têm nos acompanhado aqui pela TV Mundo Maior e pela TV A Caminho da Luz. Temos na TV A Caminho da Luz muitos programas, estudos, e eu te convido carinhosamente a estar conosco, fazendo parte desta família. youtube.com/TV A Caminho da Luz. Ali você encontrará palestras, estudos, seminários, encontros, lives, tudo gratuitamente. Então eu gostaria de te convidá-la a fazer parte. A sua inscrição, ela é importante para o canal, bem como o habilitar as notificações. Se já está nos acompanhando pelo YouTube, deixe o seu joinha, deixe o seu comentário, compartilhe, convidando outras pessoas a estudar conosco este programa. Atualmente ele está indo ao ar pela TV A Caminho da Luz aos sábados, mas para 2022 nós vamos colocar ao longo da semana o seu dia de ao ar, para facilitar para muitos corações que estão nos acompanhando. Então, teremos novidades em 2022, convido cada coração amigo a estar conosco nesse projeto que abarca todos nós num objetivo e num ideal: divulgar o Espiritismo. Vamos para um rápido intervalo e já retornaremos. Queridos amigos, retornamos com o nosso estudo do livro Roteiro. Agradeço cada amigo, cada amiga que vem fazendo parte desta família espiritual, tanto da TV A Caminho da Luz quanto da TV Mundo Maior, que tem em proporções imensas levado a mensagem espírita, seja pelo cabo, seja pela web, várias formas e várias plataformas. Que alegria estarmos juntos mais um dia estudando Emmanuel, aprendendo com Emmanuel, refletindo com Emmanuel. E hoje ele continua nos dizendo no capítulo 8º, lembrando que hoje esse estudo e o próximo serão em torno do capítulo 8º, a Terra. Diz Emmanuel: de quando em quando permutamos lugar com os nossos vizinhos e companheiros. Então, de vez em quando, permutamos as famílias, por exemplo, os membros da minha família, todas as encarnações anteriores. Eu tive sempre o mesmo pai, a mesma mãe, a mesma irmã, a mesma companheira e assim sucessivamente? Não.
Pode ser que a mãe que eu tenho hoje é a primeira vez que estou vindo no papel de mãe e filho. Pode ser que ontem ela foi uma amiga próxima, uma tia, uma avó, uma filha, e hoje os papéis se inverteram. Então isso é muito importante, nós não termos aquela ilusão de que o meu pai de hoje é o mesmo que eu tive nos outros. Pode ocorrer? Pode. Como pode também ser a primeira vez que estamos, tanto eu quanto ele, naquele papel. Então os papéis vão se invertendo conforme a finalidade, conforme a necessidade, conforme a reencarnação, conforme o projeto que os espíritos vão assumindo para si no plano espiritual e vão tendo a oportunidade de depararem aqui na Terra. Então não devemos nos apegar às funções, devemos nos apegar à encarnação, à oportunidade reencarnatória. Os papéis são temporários. Hoje é o meu filho, amanhã se tornará um irmão de caminhada. Hoje é a minha mãe, amanhã se tornará uma irmã de caminhada, podendo num futuro os papéis se inverterem. Então não podemos nos prender aos papéis, devemos nos prender ao sentimento, ao carinho, ao respeito. É isso que devemos nos prender. Continua Emmanuel. Quem viaja em instalações de luxo volta a conhecer os bancos humildes em carros de condição inferior. Então aqui é um outro ponto também muito interessante. Nós já tivemos muitas existências, cada uma delas com nuances e peculiaridades diferentes. Todos nós, ou quase todos, já experimentamos a riqueza, viemos em existências com muito dinheiro, com muito poder, como já viemos em existências, seja como um escravo, seja como um miserável. André, por que eu migro de uma existência com muito, uma existência com pouca? Por que tem existências que eu tenho oportunidade de estudar e tem existências que eu tenho que começar desde cedo, ajudar em casa, ou mesmo no local em que eu estou não ter uma faculdade, não ter uma escola, ou meu pai não permitiu, minha mãe não permitiu? Por que essa disparidade toda? Cada experiência nós vamos vendo a existência sob um ângulo diferente. Se eu só vier como rico, eu não vou saber o que é ser um pobre. Se eu só vier como um pobre, eu não vou saber como lidar como um rico. Então, os papéis vão se invertendo. Hoje eu estou num corpo masculino, mas nos diz o Livro dos Espíritos que o espírito não tem sexo. No ontem ou no amanhã, eu serei uma mulher. Fatalmente, necessariamente. É a evolução. Eu não serei só homem. Eu também conhecerei as experiências no corpo de uma mulher. Também darei à luz. Também passarei por toda aquele ciclo que uma mulher passa no seu mês, o que é natural. Então nós não podemos ter aquela ilusão de que, olha minha vida como é. Tem pessoas que têm muito, eu não tenho nada. Hoje você não tem nada. Hoje você passa necessidade. Ou hoje você tem muito, hoje você tem sobrando, hoje você tem poder, hoje você não tem, hoje você tem fortuna, no amanhã pode não ter. Então isso é importante de termos. As existências não são as mesmas. Nós vamos tendo para criarmos novas aptidões. Quantos músicos não vêm numa outra existência e pedem para anular temporariamente o seu conhecimento musical para que ele possa aprender, por exemplo, a pintura, para que ele possa aprender o ofício de um pedreiro, de um carpinteiro, ou aprender a mexer com informática, senão ele vai ser eternamente um músico. Não, ele tem que aprender outras coisas. E sim, no mundo espiritual ele vai continuar com o seu conhecimento de música, e se a música é o que ele tem mais afinidade, ele vai continuar a sua jornada evolutiva. Então as existências, elas vão mudando conforme a necessidade evolutiva daquele momento. Continua Emmanuel. Quem segue nas acomodações singelas, ergue-se depois a situações invejáveis, alterando as experiências que lhe dizem respeito. Temos aí o símbolo das reencarnações. Então, eu já antecipei esses comentários. Então, aqueles que hoje têm, ou ontem, ou no amanhã, não terão o que tem hoje. E assim sucessivamente, é uma questão de reencarnação. Mesma coisa a cor da pele.
Hoje a minha cor da pele é branca, mas eu já fui um negro. Eu já vim na raça amarela, eu já vim na raça vermelha, eu já tive contato na África, na Europa, na Ásia. Mesmo porque o Brasil tem 500 anos e o meu espírito é muito mais antigo do que isto. Talvez seja a primeira existência que eu estou no Brasil, a segunda, no máximo a terceira. Então eu já tive contato com outras culturas, com outros povos. Já tive contato com outras religiões. O espiritismo tem 160 e poucos anos. Dificilmente eu tive contato com ele na minha última existência. Então já tive contato com o catolicismo, com o protestantismo, com o budismo e assim sucessivamente. Então nós temos que ter aquela mente aberta para a ideia da reencarnação e compreender que hoje eu estou estagiando em determinada situação, mas que os papéis vão invariavelmente e necessariamente se modificando conforme a minha necessidade evolutiva, conforme um planejamento que envolve outras pessoas também, a qual eu faço parte. Então Emmanuel ele está falando para nós de assuntos que eu julgo ser muito importante, até mesmo para expandirmos a nossa visão de mundo, de dia, e não sentirmos, por exemplo, o espírita, ele não pode se sentir inferiorizado. Com a visão que nós temos hoje de reencarnação, de pluralidade dos mundos habitados, de comunicabilidade com os espíritos, de obras como esta, nós os espíritas não podemos nos sentir injustiçados, inferiorizados, diminuídos, porque hoje nós temos um arsenal de informações que nos dão a oportunidade de compreendermos estas situações que nos chegam, que nos chegarão para o nosso próprio crescimento, para o nosso próprio entendimento. E ao passo que eu fico sempre naquela retranca do coitado, do sofrimento excessivo, de que Deus se esqueceu de mim, aquelas ideias que ainda trazemos de outras religiões, de outras matizes, de outras eras, não coadunam com o pensamento espírita. Se hoje eu estou na condição que eu estou, seja ela materialmente boa ou não, seja ela de saúde boa ou não, seja ela socialmente numa condição privilegiada ou não, é uma necessidade que eu preciso experimentar. Pronto. E quando eu passo a viver com aquilo que me for emprestado, eu passo a ver que tem significação. E quando bem suportada, pode levar o espírito a adquirir virtudes, compreensões que ele não possuía antes daquela encarnação. E a última frase para pararmos a leitura, para seguirmos no próximo vídeo, diz Emmanuel: de corpo em corpo, como quem se utiliza de várias vestimentas, peregrina o espírito de existência em existência, buscando aquisições novas para o tesouro de amor e sabedoria, que lhe constituirá divina garantia no campo da eternidade. Então, somente o conhecimento, através das múltiplas existências, nos darão a oportunidade de termos uma vida dilatada na compreensão dos nossos papéis. Se eu só viesse em determinada situação, eu sempre olharia por determinado ângulo, porque as minhas muitas existências me ensinou aquilo. Agora, quando eu venho em situações diferentes, situações opostas, quando eu venho em situações que me mostram coisas que eu não conhecia, eu vou formando um conjunto de visões que me ajuda na minha própria evolução. Quando falamos de evolução, eu não estou na condição em que estou para ajudar os outros, eu estou na condição em que estou para me ajudar. Se o meu exemplo, como por exemplo, Jerônimo Mendonça, o gigante deitado de Tuiutaba, em Minas Gerais, quem o conhecia, do pescoço para baixo não mexia nada. No final da vida, tinha que colocar uma pedra ou um saco de areia de aproximadamente 10 quilos no seu peito para arfar a dor. Cego em determinada altura da sua vida. Era um exemplo, uma motivação. Poxa, eu não tenho nada do que ele tem. E olha, ele está rindo, ele está cantando, ele está contando anedota. Eu tenho tudo o que ele não tem. E às vezes eu sou triste. Então nisto nós podemos ser um exemplo. Mas a nossa evolução, os nossos passos, não é para mudar o próximo, para mudar a família, para mudar os amigos, os conhecidos, no trabalho, no centro espírita. Não.
Eu não estou ainda em condição de mudar ninguém mesmo, porque ninguém muda ninguém. O meu exemplo pode incentivar a mudança do outro. O meu exemplo, não a minha forma de falar, de agir e de pensar. Então nós percebemos que Emmanuel, ele mostra que a Terra, ela tem capacidade de albergar diferentes grupos de espíritos, tem a oportunidade de dar a todos nós as oportunidades de que necessitamos. Não existe oportunidade melhor ou pior. O que existe é uma oportunidade em que o espírito vai se colocar mais diante das provas, e existem provas que vão exigir, em determinados aspectos, menos daquele candidato. Fato é que toda oportunidade vem ao nosso encontro como uma baliza, mostrando para nós, olha André, na prova da riqueza você não teve louvor. Você vem como rico, você se perde no orgulho. André, você não teve louvor na prova da doença. Você vem num corpo debilitado, reclama disso, reclama daquilo e tudo mais. Então nós vamos aprendendo. Então eu tenho que dar mais, eu tenho que aprender um pouco mais quando eu venho com um corpo debilitante. Então eu peço uma nova oportunidade num corpo daquele. Eu tenho dificuldade para lidar com a riqueza ou com a pobreza, então eu peço para vir em determinada situação, com muito ou com pouco, para aprender a domar o orgulho, para domar o egoísmo ou para despertar a humildade. Aqui, a nossa dimensão não é fácil. Por isso que as experiências, elas geram para nós um conteúdo de informações que ficam na nossa caixa mental, não fisicamente, mas espiritualmente, um arquivo imenso que muito nos ajuda na nossa dilatação dos princípios e valores morais. Estamos encerrando o nosso vídeo. Desejo a todos uma semana de paz, de luz e até a próxima aula com a continuação do capítulo 8, a Terra. Muita paz a todos.